Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje eu quero falar com vocês sobre a unção que quebra a amargura, o medo, a dúvida, a confusão mental, a unção que tira a nossa alma do cárcere, tira a nossa alma de uma prisão física, literal, emocional, somatizada no campo da psique, da mente, ou uma prisão demoníaca, de tortura e de perseguição maligna do inferno mesmo. Não importa se você está preso espiritualmente ou se você conhece pessoas que estejam presas, a unção de Deus opera a cura e a restauração interior, a cura da alma, a cura das emoções, a cura das memórias. Não adianta você ficar citando que em Cristo Jesus tudo se fez novo e negando curar pelo perdão, pela confrontação e exposição à jurisprudência da luz, práticas que estão debaixo do tapete, escravizando emocionalmente ou espiritualmente a jurisprudência das trevas. O perdão de Cristo Jesus é poderoso, é suficiente, mas muitas vezes a restituição, a oferta, o expor a cruz de Cristo, os traumas e as memórias emocionais são fundamentais para uma limpeza profunda. E esse dia é um dia de recebermos a unção que quebra toda a memória de inveja, de ciúme, de amargura, de dúvida, de incompreensão. Entenda uma coisa, quando o profeta de Deus, a mulher de Deus, o homem ou a mulher do Espírito Santo de Deus, debaixo de uma operação da glória de Deus, profetiza, ele está falando a mente e os corações das pessoas a partir da mente do Pai, a partir da mente de Deus. Isso não quer dizer que você fique debaixo dessa unção profética 24 horas por dia. Não existe isso. Naquele instante você ativou, você abriu um portal, você se conectou com Deus, a mão do Senhor veio sobre você e debaixo dessa atmosfera de glória você falou coisas incríveis. Você trouxe à existência realidades que ainda não existiam. Você liberou e ativou anjos de Deus, você comissionou querubins para entrar no problema daquela empresa, daquela família, daquela igreja, daquele homem, daquela mulher e resolver coisas impossíveis naturalmente de se resolver de um modo extraordinário. O fato de você ter sido usado por Deus debaixo da operação da glória dele, da poderosa mão de Deus por minutos, por horas, por segundos, não quer dizer que você viva 24 horas debaixo dessa inspiração divina. Não, isso foi um portal que se abriu, o teu espírito entrou em comunhão com a violência profética do Espírito de Deus e naqueles minutos, naqueles instantes, naquela oportunidade, o próprio Deus falou através de você. Depois você volta ao seu estado normal, onde você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, selado pelo Espírito Santo, que tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, o que não quer dizer que você vai ficar 24 horas debaixo desta operação de glória e intensidade, violência profética de Deus. Eu quero narrar para você a experiência de João Batista. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele está nas margens do Jordão, batizando as multidões que estão vindo em resposta ao discurso de arrependimento, que ele está inspirado por Deus, chamando a nação ao arrependimento. E aí, debaixo desta operação da glória de Deus, abre-se um portal de revelação, a mão de Deus vem sobre João Batista e João Batista profetiza a profecia mais importante de todas as Escrituras, de Gênesis, Apocalipse, a profecia mais relevante sai da boca de João Batista. O versículo 29 do capítulo 1 do Evangelho de João diz assim, ó: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha ter com ele. E disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é anterior de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, ou seja, Deus Pai Todo-Poderoso lá no céu,
Este me disse, sobre aquele que você vires descer o Espírito Santo, sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o que batiza com fogo, esse é o que batiza com poder. João Batista já havia falado nos dias anteriores que ele batizava com água, mas viria um que é superior a ele, que ele não era digno de desatar as alparcas da sandália, e este que viria depois dele batizaria com o Espírito Santo, é Jesus. João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus, são primos. E João Batista está se manifestando publicamente, está tocando na psique de Israel. Jesus vem ao encontro de João, e João faz essa profecia: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso João Batista é o maior de todos os homens nascidos de mulher até aquele momento ali. E no reino de Deus, João Batista será o menor, porque eu e você, quando recebemos a Jesus, nós não falamos de um Messias que está caminhando à nossa direção. Nós falamos de um Messias que mora dentro de nós. Um Messias que deixou a porção do mesmo Espírito que Jesus vai receber agora no Jordão, para eu e você fluirmos no mesmo Espírito que catalisou, que inspirou, que pneumatizou, que ativou profeticamente o ministério do Senhor Jesus. É esse Espírito, é essa unção, é essa habilidade divina em nós, sobre nós, que faz com que o menor no reino de Deus se torne superior a João Batista. E de todos os homens nascidos de mulher até este episódio, João foi o profeta mais importante, mais relevante. O fato da Bíblia dizer que profetizaram até João não quer dizer que acabou o ministério profético. Porque Ananias profetizou, porque as filhas de Filipe presidiam e profetizavam, e tantos outros personagens do Novo Testamento vão continuar profetizando. O fato de João Batista ter tido a revelação de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, significa que João Batista selou no mundo espiritual a identidade e o destino de Jesus. João Batista está dizendo: Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor, não só de Israel, mas de toda a humanidade. E isso é um ponto pacífico muito fácil de você compreender. Este João Batista, que está debaixo da poderosa mão de Deus, falando coisas extraordinárias da mente de Deus para o coração e os ouvidos de toda aquela multidão ali que estava ao redor das margens do Jordão, presenciando Jesus vir ao encontro dele. Esse João Batista, em algum momento, vai perder essa conexão com Deus. Ele vai perder essa comunhão vertical e sobrenatural com o divino. Esse João Batista vai dizer para seu primo, Jesus, você vem a mim? Você não tem pecado? Como é que eu vou te batizar? Você não tem do que se arrepender? Como é que eu vou te batizar? E a resposta que Jesus dá para João Batista: me batiza logo, para que se cumpra toda a justiça, para que se cumpra o rito, para que se cumpra o protocolo, para que se cumpra a liturgia, para que se cumpra o princípio. Que princípio tem que se cumprir? O princípio da honra. Jesus está honrando o seu primo, que está com o ministério público plenamente manifesto em glória, um filho de Deus maduro, João Batista, com o seu ministério público plenamente manifesto à Palestina, tocando e atraindo as multidões para o arrependimento nas margens do Jordão. Jesus está honrando a voz profética anterior a de Jesus. Por quê? Porque na sequência Jesus vai se manifestar publicamente e vai se tornar conhecido na Palestina, e Jesus agora vai formar opinião, e Jesus vai começar agora a levar o povo de Deus deste fundamento que João Batista estabeleceu para um nível de revelação, de glória, de intimidade e de comunhão com o Pai muito mais profundo do que a instrumentalidade de João Batista manifestou. João Batista, ele veio como uma profecia de preparar o caminho para o Senhor. Agora o Senhor chegou, o Messias, Jesus. João sabia que ele era superior. Só que a alma do profeta, ela tem sentimentos de amargura, de ciúme, de inveja, de confusão. E a alma do profeta João Batista vai entrar em colapso. Por mais que Deus tenha usado ele com a mensagem profética mais importante de Adão no Éden até esse momento da humanidade, dali para frente, João Batista ele vai começar a perder prestígio, vai começar a perder seguidores, vai começar a perder popularidade. As multidões que iam nas reuniões e que João Batista ministrava já não vão mais atrás de João Batista para ouvir o que João Batista tem para
ensinar e vão começar a ir atrás de Jesus. Vão começar a ir atrás do primo, 6 meses mais novo. E isso por um tempo João Batista vai administrar numa boa, até que de repente João Batista vai obedecer a Deus e dar uma profecia dura, dar uma profecia de exortação e puxão de orelha em Herodes, em Herodias, que não é o nome do personagem, é a função da cadeira política que eles se assentam e administram. É tipo o faraó, o nome do personagem, Tutankhamon, a cadeira de poder político que ele ocupa. Faraó é o título. Então ele vai dar um puxão de orelha, porque ele havia abandonado a sua esposa, havia tomado a esposa do seu irmão, e agora ele está dando um banquete, uma festa, e Salomé, a filha dela, por manipulação de energia sexual, por alcoolismo, por embriaguez, rouba o coração de Herodes, e Herodes jura dar o que ela pedia, até metade do seu império, do seu reino, e a mãe instrui ela a pedir a cabeça de João Batista decapitada numa bandeja de prata. João Batista, ele é um homem justo, ele é um homem de Deus, ele é um homem íntegro que está sofrendo injustiças e está no cárcere por ter exortado profeticamente um adúltero, um casal cujo problema pecaminoso era a manipulação de energia sexual. E João Batista, no cárcere, ele não consegue cultivar aquela disposição mental que Paulo e Silas cultivaram quando estavam no cárcere, açoitados por ter expulsado o demônio de uma jovem com um piton, com espírito de adivinhação, uma pitonisa. Eles agora vão adorar, vão orar, vão louvar a Deus, cânticos espirituais na madrugada, e as cadeias vão cair. Pois é, João Batista, o primo de Jesus, o cara que profetiza antes de Jesus se manifestar em glória como um filho de Deus maduro para influenciar a psique da Palestina e de toda a humanidade, o João Batista não consegue ter essa resposta de maturidade à carga de injustiça, à carga de inveja, à carga de ciúme, à carga de perseguição que Herodes, Herodias e todos os outros vêm contra ele. Ele está sofrendo injustiças porque foi fiel a Deus, e ele agora está com a sua mente perdendo a conexão com o divino, perdendo a conexão com o sobrenatural. João Batista no cárcere começa a se alimentar de uma energia de amargura, de confusão, de dúvida. Aquela fé ousada, incrédula, com aquele discurso ousado das margens do Rio Jordão: arrependei-vos, ó raça de víboras. Pois é, esse leão agora se transformou num rato, um rato acovardado, um rato oprimido pelo sistema babilônico, um rato oprimido pelo sistema religioso, um rato de Deus, mas agora se comportando no cárcere como um imbecil religioso, ao ponto de João Batista, que trouxe a profecia mais gloriosa de todas as profecias de Adão até aquele momento, ele agora no cárcere vai fazer a pergunta mais idiota de todas as perguntas que alguém já fez de Adão até aquele momento. É o mesmo João Batista. Entenda que debaixo da poderosa mão de Deus, debaixo da nuvem de glória, é uma ousadia profética. No cárcere, ele não conseguiu cultivar a comunhão dele com o Pai das Luzes, a comunhão dele com o Espírito Santo, a comunhão dele. E ele começa a questionar Jesus, ele começa a questionar o ministério de Jesus, ao ponto do texto de Mateus capítulo 11, versículo 2 em diante, narrar o seguinte episódio. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos, das realizações, da manifestação pública de um filho maduro, Jesus, o Cristo, dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos para perguntar-lhe: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Qualquer cara na Palestina pode ter essa dúvida, menos João Batista. Por que João Batista não pode fazer essa pergunta? Porque essa pergunta, nos lábios de qualquer homem ou mulher da Palestina, é tolerável de resposta, mas nos lábios de João Batista é a pergunta mais estúpida e idiota do universo. Por quê? Porque João Batista respondeu esta pergunta, que ele agora em crise, com a alma fragmentada, ferida, cheia de amargura, ressentimento, ódio, se sentindo abandonado por Deus, acreditando nas mentiras do diabo, de que Deus o abandonou, de que Deus agora não usa mais ele, de que Deus agora só quer usar o seu primo Jesus e ele agora foi descartado por Deus. Essas mentiras do diabo entraram na alma e na mente de João Batista de alguma forma,
ao ponto dele se esquecer que ele profetizou a resposta da pergunta que ele está mandando 2 discípulos fazerem a Jesus. O que ele profetizou no Jordão? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem a resposta no espírito dele para a pergunta, que a alma dele está perturbada, que a mente dele está atormentada, que a mente dele está fragmentada e confusa. Você está entendendo a diferença entre um profeta falar da alma, a opinião pessoal dele em nome de Deus, e um profeta falar pelo Espírito, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, da mente do Pai aos corações dos homens que recebem profecias pessoais aqui na Terra? Esta é a chave de maturidade, e isso é você que tem que discernir e buscar em Deus entender. João está perguntando: vai vir o Messias ou tu é o Messias? Temos que esperar alguém vir depois de você, Jesus? Primo, qual é a tua, primo? 6 meses mais novo do que eu. Primo, vem outro ou tu és o Messias? Não pode João perguntar isso, porque João profetizou para as multidões a resposta dessa dúvida. Mas veja que o ambiente de cárcere é diferente do ambiente do Jordão. A atmosfera de glória, unção, uma atmosfera de adoração, de intercessão, de fé nas margens do Jordão, abre um portal para coisas ousadas no mundo profético. Uma atmosfera de cárcere, de opressão, de injustiça, de sobrevivência, de chicotadas, de falta de higiene pessoal, de desumanização do penitenciário. Ali, a fé do cara voa pela janela, a não ser que ele seja muito focado em Deus. João não conseguiu manter esse foco porque sentimentos de ciúme, de amargura começaram a entrar no coração dele. E o versículo 4 diz que Jesus respondendo disse-lhe: ide a João, anunciem a ele as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. O que é para responder para João? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos estão sendo ressuscitados, aos pobres está sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, o seu primo, o Batista. O que vocês foram encontrar no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que vocês foram encontrar no deserto? Um homem ricamente vestido? Eis que os que se tragem ricamente, os pregadores de terno eloquente, não estão no deserto. Estão nas casas do rei. Mas então me respondam, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu garanto para vocês, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Porque João Batista é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará o caminho diante de ti, o teu caminho. É a profecia de Malaquias, é a mensagem que o anjo deu para Zacarias, o pai de João Batista, quando a Isabel fica grávida. Essa identidade é o destino do João Batista. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que haveria de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Eu particularmente não creio que João Batista é a reencarnação de Elias. Respeito quem pensa assim. Eu creio que João Batista operou no manto de Elias, na unção do ministério de Elias, na mesma vocação, e tocou a psique de Israel com a mesma força, com a mesma intensidade que Elias, nos seus dias de ministério público, se manifestou tocando a psique de Israel, chamando o povo para o arrependimento. Ou adorem a Deus, ou adorem a Baal. Arrependam-se. Então essa mesma unção, esse mesmo código de chamar o povo ao arrependimento está sobre João Batista, e João Batista está tocando a psique de uma geração na Palestina, em Israel, chamando eles de volta ao Senhor pelo símbolo público do batismo nas águas do Rio Jordão. Este é o espírito de Elias que está sobre João Batista. E Jesus afirma que ele é o maior dos homens nascido de mulher até aquele momento. De Adão até ali, a maior e mais relevante e mais importante profecia saiu dos lábios de João Batista. E João Batista agora está dizendo: Jesus,
É tu o Messias que haveria de vir? Jesus, és tu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ou nós temos que esperar um Messias vir depois de você? João está confuso. Veja que a atmosfera do Jordão ativa a fé. A atmosfera da prisão ativa dúvida, medo, incredulidade, passividade. Eu não sei como é que é a atmosfera da tua casa, não sei como é que é a atmosfera da tua empresa, não sei como é que é a atmosfera das tuas relações e vínculos familiares aí com a tua parentela. Mas aquilo que você crê, aquilo que você visualiza, aquilo que você fala repetitivamente gera um campo eletromagnético, gera uma bolha, gera uma nuvem de glória. E essa nuvem pode ser ácida e pode ser corrosiva, pode ser destrutiva para o milagre que você está fecundando e visualizando, crendo. Ou essa nuvem pode ser de luz, de amor, de fé, de ousadia, de resultados extraordinários, de coisas impossíveis que você vai superar as suas limitações e vai se tornar possível. Então é importante você estar em comunhão com homens e mulheres de oração, com homens e mulheres de jejum, com homens e mulheres que têm a palavra de Deus como um firme princípio, um prumo na sua existência. Esses homens vão transferir vida, comunhão, impartir temor do Senhor para o teu espírito. É muito importante esses relacionamentos. Jesus está dizendo para os 2 discípulos de João Batista: volte lá no cárcere e fale para ele dos sinais do reino de Deus. Faça ele lembrar dos sinais do reino de Deus. Mas não esqueça de dizer para João: João, coça a sobrancelha e presta atenção. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, João. Eu estou discernindo, João, que você está entrando em rota de escândalo. O que significa a palavra escandalizar? Ele usou uma palavra dura no vídeo do YouTube. Ele mandou se enforcar num pé de goiaba. Ele usou uma palavra de baixo calão. Não tem nada a ver com isso, religioso cretino, cabeça de abóbora. Tem absolutamente nada a ver com essa tua mente enfeitiçada por uma subcultura pentecostal da favela. O tamanho os rachos da saia. O terno dele tem racho, o terno dele não tem racho. Ele prega com bigode, ele prega sem bigode. Vai te enforcar num pé de goiaba, religioso do inferno. Escândalo aqui, no original hebraico, transliterado para o grego, traduzido para a língua portuguesa. Escândalo aqui é amargura. Bem-aventurado aquele que não se amargurar comigo. Escândalo aqui está relacionado à primeira epístola de Pedro, quando ele fala sobre ser pedra de fundamento, ser pedra angular, ser pedra principal do templo vivo de pedras vivas, ou se relacionar com Jesus como pedra de escândalo. É o mesmo conceito de escândalo. Pedra de amargura, pedra de dúvidas, pedra de incredulidade, pedra de contenda, pedra de discussão. Jesus na sua vida pode ser pedra de fundamento, Jesus na sua vida pode ser pedra de escândalo. Alguns religiosos, publicanos, saduceus, fariseus, tropeçaram na pedra de salvação, Jesus, o Messias, e para estes, Jesus se tornou pedra de escândalo, pedra de amargura, pedra de condenação, ao invés de ser uma pedra de fundamento de fé para o templo vivo do Deus vivo. Então eu não quero ser pedra de tropeço na tua espiritualidade supersticiosa e cheia de crendices. Eu quero que você jogue fora essa tradição familiar e receba a revelação da palavra de Deus. Eu quero ser pedra de fundamento. Eu quero ser pedra de discipulado, para ajudar você a voar mais alto em Cristo Jesus, na palavra de Deus e na revelação das Sagradas Escrituras. Jesus está dizendo para João Batista, seu primo, não deixa esses sentimentos crescerem dentro da tua alma, João. Não deixa essas ideias crescerem dentro do teu coração, João. Porque bem-aventurado, João, é aquele que não se amargura em mim. Bem-aventurado é aquele que não tropeça em mim. Eu sou a pedra de fundamento. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi você que, debaixo da unção profética, profetizou isso ao meu respeito, João. Bem-aventurado, João, é aqueles que não se escandalizam em mim. Eu estou sentindo o cheiro que a tua mente, que a tua alma, João Batista, está começando a se escandalizar comigo. Claro, Jesus agora começa a tomar visibilidade. João Batista está esquecido no cárcere. As multidões iam ao encontro de João, ouviram o que João tinha para ministrar do coração de Deus para o coração delas. Agora as pessoas nem lembram mais que existe João Batista. João está esquecido no cárcere. As pessoas agora estão indo atrás de Jesus.
Jesus está manifestando, Jesus está se tornando público, Jesus está agora reunindo multidões para a palavra de Deus. João está esquecido. É óbvio que esses sentimentos da alma estão confundindo a revelação que João teve no seu próprio espírito, ao ponto de João fazer uma pergunta contraditória com aquilo que ele mesmo, João, o Batista, havia profetizado. E Jesus dá um testemunho de que João é, de todos os homens nascidos de mulher, o maior até aquele momento. Porque ele trouxe a profecia mais relevante. Isaías falou, um dia vai vir o Messias. Jeremias falou, tantos outros falaram que um dia viria o Messias. E como é que esse Messias seria? João disse, este é o Messias. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a profecia mais importante de todas as escrituras de Gênesis e Apocalipse. Eu não sei se você está amargurado, não sei se você está triste, não sei se você está envaidecido, eu não sei se você está enciumado com algo, com alguém ou com alguma situação, mas eu sei que esse sentimento te leva à morte, e se você não arrancar esse lixo e jogar fora, se você não permitir que a unção de Deus limpe o teu coração, você vai terminar, mesmo sendo profeta de Deus, com a sua cabeça decapitada numa bandeja de prata, da mesma forma como João Batista terminou. Ser preso injustamente é inevitável. Paulo e Silas foram presos injustamente, mas a chave da maturidade, o segredo do milagre não é se vamos ou não vamos sofrer injustiças. Eu estou te garantindo que por sermos fiéis a Deus, o mundo vai nos odiar e vamos sofrer injustiça. A chave é como vamos reagir a essa carga de injustiça. Paulo e Silas adoraram a Deus, louvaram a Deus contra as circunstâncias da mente, da alma, da razão, e o fenômeno do terremoto aconteceu. João não conseguiu adorar nesse contexto de cárcere e a sua cabeça terminou decapitada numa bandeja de prata. A morte do profeta fala muito dos sentimentos que ele teve na véspera do seu encontro com o Senhor, com o seu Salvador. Certamente João Batista está no céu, certamente João Batista está salvo. Não estou aqui questionando a salvação de João Batista, estou dizendo que ele termina os seus dias confuso, com a mente, com a alma, em dúvida sobre aquilo que pelo Espírito ele mesmo profetizou. E eu não quero que você seja um profeta de Deus confuso, um profeta de Deus que termine os seus dias derrotado, preso. Se tiver que ser preso, durante o período da afronta, da injustiça e da desonra, vamos responder a ela com adoração, com oração em línguas, com jejum, e todo mal poderá cair por terra. E se não cair por terra, você vai continuar adorando a Deus em plena comunhão com o Pai, sem deixar que a dúvida, a confusão mental tome conta da tua realidade, da tua atmosfera. Não deixe que os outros definam a atmosfera do seu dia. Você define, você determina qual vai ser a atmosfera do seu dia e dos seus resultados hoje. Eu te abençoo com essa palavra. Eu te abençoo com este ensinamento, porque nós já citamos algumas vezes Mateus 13, mas eu vou ler esse último bloco de texto, onde vai aparecer a palavra escândalo novamente. Veja que eu estou usando essa terminologia nos últimos dias de devocional. Mateus 13, 53. Você vai entender agora sobre esse contexto de João Batista no cárcere em depressão, Jesus falando sobre essa expressão. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de modo que se maravilhavam, dizendo: de onde veio essa sabedoria, este conhecimento? Não é o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós também as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Ficavam amargurados com ele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria pátria, terra, casa, no meio da sua família ou parentela. E não fez ali muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amanhã eu vou falar sobre o estado e o quadro de incredulidade. Você nasceu incrédulo ou você se tornou incrédulo? Como eu posso me tornar incrédulo? Não perca o devocional de amanhã. Compartilhe o vídeo, deposite sua oferta, mande seu pedido de oração. Uma vez ao mês entramos em jejum, oração, consagração e subimos a montanha com as suas necessidades. Deus é aquele que opera infinitamente mais do que imaginamos, pedimos ou pensamos. Até o devocional de amanhã, em nome de Jesus.